Então, vamos fazer a nossa prece, né? Então, acerenando os nossos corações, buscando a imagem do nosso amado Mestre Jesus. Jesus, querido amigo, amigo inseparável de todas as horas. Nós te agradecemos a tua intercessão constante nas nossas vidas, constante sobre nós. A tua luz de esclarecimento, sua presença constante nas nossas vidas. Ó Mestre Jesus, dá-nos força, Senhor, para enfrentar momentos desafiadores, o qual estamos vivenciando. Senhor Jesus, se adentre aos nossos lares, conforte os nossos corações. A querida mentora Joana, que sempre nos acolhe com seu carinho, com seu amor, a nossa eterna gratidão. Possamos na noite de hoje ser acolhidos pela querida mentora e por demais espíritos simpatizantes com esse estudo, possam envolver a nossa querida Márcia, seu amor, na sua paz, que ela possa nos trazer diante do seu esclarecimento da noite de hoje, muitas reflexões possamos guardar para enfrentar os momentos difíceis. E assim, Jesus, nós te agradecemos imensamente a oportunidade de ter conosco, Mestre, hoje sim, que assim seja. Que assim seja. Então, eu gostaria de apresentar a Márcia, a doutora Márcia Leon, ela é médica, pediatra em formação de gastropediatria pela Universidade de Campinas, São Paulo, ela é expositora espírita e vice-presidente da AME Planalto, em Brasília. E hoje ela estará abordando o tema o cérebro intelectual e o cérebro emocional, né? Então, Márcia, eu passo a palavra para você. Obrigada, Ângela. É uma alegria muito grande, meus amigos, estarmos aí todos juntos, né, nesse dia de estudo, né, noite aí no Reino Unido, final de tarde aqui no Brasil, aqui em Brasília, e realmente é uma alegria muito grande ter recebido o convite da Ângela para a gente poder conversar a respeito dessa obra de Joana tão maravilhosa, né? Então, esse texto esse tema que o texto também que a Ângela nos sugeriu, nós tiramos então nossa reflexão do livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, um livro extremamente rico, extremamente cheio de reflexões, principalmente nesse momento, né, meus amigos, nós estamos vivenciando em todo o globo, né, em toda a casa planetária, esse momento de insulamento, né, ou de recolhimento social. E quando a gente pensa nessas questões do recolhimento social, a gente vê o quanto que é importante que esse recolhimento ele seja feito para que nós possamos utilizarmos dele de uma forma positiva e promovermos aquelas reflexões que cada ser humano, que cada criatura tem a oportunidade de fazer em algum momento da vida. E quando a gente pensa nisso, nós precisamos lembrar, meus amigos, que esses momentos de reflexão, eles são momentos que vão nos oportunizar avaliarmos, né, a nossa trajetória. E a obra de Joana nos dá exatamente este
perfil, né? De nós avaliarmos a nossa trajetória, observarmos como nós estamos nos portando, como nós estamos vivenciando esse momento encarnatório. E principalmente quando nós paramos, pensamos e reorganizamos rotas. Porque muitas vezes, desde o nosso nascimento até a nossa finitude, nós vamos ter muitas oportunidades de escolhas de caminhos, né? Muitas vezes nós vamos optar por caminhos adequados, outras vezes vamos optar por caminhos não tão adequados assim, e consequentemente a gente vai ter os frutos daquilo que a gente semeou, né? E quando a gente semeia, a gente realmente tem a oportunidade da colheita, né? Isso Jesus já nos trazia no seu evangelho de amor e de muito esclarecimento. Mas a obra de Joana tem essa característica de nos promover uma reflexão daquilo que realmente nós estamos afinizados, mas também aquilo que nós precisamos melhorar, a nossa sintonia e a nossa afinidade mental, não só com os benfeitores que nos assistem, mas com as pessoas que circulam a nossa vida, né? Aqueles dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, às vezes até aqueles transeuntes, né, que nós cruzamos a nossa vida de relação, né, interpessoal. Então, isso geralmente nos traz essa oportunidade para que nós possamos fazer essa reflexão. E esse livro, Vida, pelo próprio título, Vida, Desafios e Soluções, ele já nos dá pelo título o intuito dele. O intuito da vida, de ser essa oportunidade reencarnatória neste momento no planeta Terra, assim como em todas as oportunidades encarnatórias que nós temos, e também aquilo que é desafio para cada um de nós, aquilo que realmente nos chega em algum momento, que nos desafia o entendimento, nos desafia a tomada de decisões, né? E a solução, se nós fazemos aquele desafio e observamos aquilo que realmente vai trazer aprendizado, ele então, pela via do aprendizado, ele traz a solução para aquilo que realmente a gente precisa naquele momento. E uma coisa que é interessante, eu não sei vocês, mas eu gosto muito das introduções dos livros, né? A introdução deste livro, ele é chamado O Milagre da Vida. E quando nós vamos lendo a introdução, Joana vai nos dizendo que o milagre da vida é muito mais complexo e por isso mesmo o seu ponto de partida pode ser encontrado somente no Criador que a elaborou e a vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo na sua estrutura as indispensáveis adaptações, desdobramentos e variações. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vem trazendo para nós o mecanismo de formação do nosso globo terrestre. Nós vamos ver que ele vem discorrendo desta formação a partir de um momento em que o próprio Cristo é convidado, né? Jesus é convidado para manusear aquele planeta ainda tão disforme, tão cheio de alterações físicas, geológicas, e juntamente com os construtores, seus aliados, ele vem então pacientemente trabalhando até o momento que nós nos encontramos. Então a gente vê que a espiritualidade, quando ela pensa no tempo, ela pensa num tempo em milhões, bilhões de anos. Nós temos dificuldade de pensar assim. Nós geralmente somos mais imediatistas, nós gostamos muitas vezes de pensarmos naquilo que é o aqui, o agora, ou aquilo que era para ter acontecido já há bastante tempo. Então a gente não tem o hábito de pensar nisso. E quando nós vamos vendo nesta fala de Joana que o Criador elaborou e vem conduzindo através de bilhões de anos, nós vamos ver que a gênese da vida restringe-se ao psiquismo divino. Então, a partir do psiquismo divino que concebeu e que inspirou essa vida, fez com que
os primeiros habitantes deste planeta, depois de milhões e bilhões de anos passados, para ter um planeta adequado, para ter um local adequado para que o ser humano pudesse vivenciar, fez com que, ao longo dessa trajetória, este ser humano também viesse a desenvolver o seu próprio psiquismo, né? Aquele princípio inteligente de outrora se transformaria num espírito milenar. Então, ele tem um início, que é desde a criação divina, e o seu final, ele é infinito. Então, este espírito, através dessa sua humanização, né, dentro da espécie humana, faz com que ele venha aprendendo através das possibilidades, daquilo que vem lhe apresentando desde a era remota. E aí em Londres, né, tem o Museu de História Natural, acho que é isso mesmo o nome dele, e isso faz com que a gente veja essa evolução de todos os habitantes que iniciaram, então, a a filiação do ser humano a este planeta, né? Aquela casa planetária, como nós temos a nossa casa, a casa da humanidade é a casa planetária, é o planeta Terra. E com isso, ele foi levado, através dessas experiências iniciais, a desenvolver o seu psiquismo. A gente sabe da época da pré-história, em que o ser costumava ser gregário, né? Então eram grupos nômades que muitas vezes estavam referendando um ponto, um pouso por determinados anos ou dias em determinado local, depois ele se mudava e todo o grupo também acompanhava. E isso foi fazendo com que aquele espírito reencarnado, ainda muito ignorante, né? Principalmente quanto à sua destinação, como Joana nos coloca na introdução, ele vai se despertando para a realidade da vida, mediante a essa aquisição dos aprendizados e essas experiências intelectuais, vivenciando cada momento de acordo com aquilo que realmente era necessário para o aprendizado do grupo e, consequentemente, esse aprendizado intelectual estimulando consequências das suas ações, progressivamente foi norteando a questão das vivências e aquisições morais. E, consequentemente, fazendo com que aquele grupo ou aquele ser individualizado fosse capacitado ao longo dos milhares de anos para um momento em de conquistar o seu eu e, consequentemente, conquistar a sua plenitude, que é o que nós vamos conhecer no processo das palavras de Joana, fazer a própria individuação, ou seja, ir ao encontro daquilo que realmente as experiências iam ensinando e resgatando essas experiências também com os aprendizados morais. E quando a gente pensa nisso, nós vamos vendo que o processo de evolução, então, deste ser e deste grupo foi muitas vezes assinalado por imensos desafios, né? Cada vez, nas palavras de Joana, cada vez mais graves e significativos, quanto mais eles desdobravam as faculdades e o discernimento. Então, toda a estrutura psíquica do ser humano, neste momento de aprendizado através das experiências, sejam experiências agradáveis ou não, faziam com que esse ser espiritual, numa vestimenta humana, né, ou seja, reencarnado, ele promovia, então, esse discernimento que faria, então, o substrato, né, a base das aquisições dos valores morais. Então, a gente vê que no início tudo era muito instintivo, né, e daí muitas vezes o egoísmo, né, era visto
como uma necessidade do espírito para ele passar pelas dificuldades através das experiências da sobrevivência individual. Então, lá naquele momento pré-histórico, quando a gente via os animais pré-históricos com aquelas glebas dos primeiros seres que ali moravam, né? Eles tinham que realmente precaver-se, né, pensar em si, pensar nos seus companheiros, e consequentemente a gente via que naquele momento o instinto, ele era egoístico pela lei de sobrevivência. À medida que o tempo vai passando, essa questão do egoísmo individual, ela vai mudando o seu direcionamento. Porém, sempre direcionando um aprendizado para o espírito imortal. E é este aprendizado para o espírito imortal que vai norteando, então, as próximas reencarnações que este ser, ou esta comunidade, ela ia desempenhar para que ela pudesse, então, resgatar o que era de valor sentimental, emocional e quantitativo, intelectual, e, consequentemente, promover a evolução deste conjunto de pessoas que estavam unidas por laços consanguíneos, inicialmente, e posteriormente desenvolvendo os laços espirituais. Tanto é que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vem nos dizendo no capítulo 4 que existe, no capítulo chamado Instrução, que existe duas asas que o ser humano vai desenvolvendo: as asas do amor e as asas da sabedoria. E aí nós podemos correlacionar a asa da sabedoria enquanto conceito cognitivo na inteligência cognitiva, no cérebro cognitivo, enquanto que na asa do amor nós podemos correlacionar com o conhecimento da inteligência emocional. Então, quando nós fazemos todo esse arcabouço para integrarmos, né, exatamente a fala de Joana neste livro, nós vamos vendo que realmente viver não é uma coisa simples, ela é muito maior daquilo que a gente está habituado a pensar. Nós temos que ver no conjunto, né, das experiências que cada ser vai passando, e isso, ao se tornar um substrato de experiências em que o aprendizado vai acontecendo, nós vamos podendo fazer melhores escolhas e, consequentemente, colhendo melhores frutos, né? E, na realidade, quando nós pensamos assim, nós vamos observar que nessas questões relacionadas à questão do conhecimento cognitivo, Joana vem dizendo nesse capítulo que realmente nós precisamos entender o que quer o cérebro intelectual nos dizer e o que quer o cérebro emocional também nos dizer. E quando ela aborda essas duas questões no livro, ela vai dizendo que, na realidade, o cérebro intelectual, ou também conhecido como cérebro cognitivo, né, é aquele cérebro que, na realidade, ele está voltado para as aptidões do ser enquanto criatura encarnada, mas vinculada diretamente para a sua vida de relação, ou seja, aquilo que, tirando a emoção, nós vamos intelectualizar o conhecimento, né? E, na realidade, este processo faz com que esse cérebro intelectual, ele seja avaliado na academia, e muitas vezes isso teve um boom muito grande nos anos 70, com o famoso coeficiente de inteligência. Para que servia o coeficiente de inteligência? Ele servia como uma ferramenta para medir as habilidades intelectuais de um indivíduo, desde que o seu conteúdo não estivesse limitado a apenas uma área do conhecimento. Ou seja, foram desenvolvidos testes que iriam experimentar o raciocínio da criatura. Então,
de frente a um problema, ele ia, então, fazer uma avaliação daquele problema e ia avaliar possibilidades de resolução, mas de uma maneira muito pragmática. Tanto é que esses testes do conhecimento de inteligência, eles foram, no século passado, em 1905, eles foram trabalhados pelos psicólogos franceses chamados Alfred Binet e Théodore Simon, em que eles desenvolveram essa técnica para auxiliar um processo educacional. Ou seja, aquele aluno que tinha dificuldades de guardar o conhecimento intelectivo, ou que ele não conseguia ser habilitado nesta questão do conhecimento cognitivo, na parte intelectual, isso despertava nos professores uma preocupação e, consequentemente, esse aluno ele era acompanhado, né, pelo professor muito mais de perto, exigido como se fosse uma criatura que pudesse não ter limitações cognitivas, porém isso trazia uma dificuldade cada vez mais para o aprendimento escolar daquela criatura, porque ela se sentia subjugada e se sentia principalmente tendo que acertar sempre como aqueles que não tinham facilidade, como aqueles que tinham facilidade para o aprendizado. E isso gerou, então, uma compartimentação desse processo da investigação através do coeficiente de inteligência, em que você poderia compartimentar quem tinha um coeficiente de inteligência baixo, quem tinha moderado e quem tinha um coeficiente de inteligência alta. E isso fazia com que os professores, muitas vezes, desvirtuavam o seu olhar para aqueles que tinham um coeficiente de inteligência muito alto, né, em detrimento daquele que, por mais que se tentasse, por mais que se fizesse o esforço, ele não ia para frente. E daí, uma parte dos professores, então, daquela época, voltavam o seu olhar, principalmente para aquele que tinha uma melhor performance intelectual, aquele que tinha um maior e melhor rendimento do aprendizado intelectual, né? E essa técnica do QI, por esses dois professores, eles foram individualizados e foram aprimorados até chegar nos padrões vigentes de agora. Se vocês forem no Google, vocês vão vendo que este processo, ele é compartimentado, inclusive, dentro de uma escala, né? Geralmente, eles são aplicados por psicólogos para poder tentar fazer um link com o perfil psíquico daquele paciente, daquele indivíduo, com o seu rendimento nos processos de QI e, consequentemente, vão avaliar várias funções. O que o coeficiente de inteligência vai avaliar? Vai avaliar atividades como cálculo, como memória, como percepção, como facilidade em aprender, atenção, linguagem, abstração e capacidade de resolver problemas. E é como Joana vem colocando, cada vez mais que você voltava o olhar para aquele que conseguia resolver problemas de uma maneira muito pragmática, sem passar pelo conteúdo emocional, é como se essa criatura fosse uma pessoa superlativa em relação aos demais. É como se ele fosse um de alta performance mesmo. E durante isso muito tempo, e principalmente nos anos 80, nos anos 90, a gente fazia, né, este teste de QI e também fazia o perfil da atitude vocacional, para que aquele indivíduo ele tinha uma direção para a sua vida profissional, no que ele gostava, naquilo que ele afinizava. E
por dentro, fazia-se também uma avaliação do coeficiente de inteligência, de forma que, se você casasse o coeficiente de inteligência com aptidão vocacional, que é o teste vocacional, você tinha o sinônimo de que você seria muito bem introduzido na sociedade, que você teria aptidões para tornar-se uma pessoa de altas posses, porque a sua performance intelectual, ela realmente chamava a atenção. Quantos pais, né, nos anos 80, nos anos 90, marcavam a consulta do psicólogo para fazer exatamente esse teste de aptidão profissional, que é o teste vocacional, mais o teste do coeficiente de inteligência. Então, a média deste coeficiente de inteligência, ele está vinculado aos valores de 85 a 115. Quem tivesse um coeficiente de inteligência relacionado menor do que 80, eram crianças ou adultos problemáticos no sentido de resolver esse problema, essa questão da cognição. Quem tinha acima de 115 era considerado superdotado. E a média ficava entre 85 e 115. E isso fazia, como Joana coloca aqui no livro, que realmente observou-se uma ditadura daqueles que tinham QIs elevados. E dedicavam-se a eles aquele olhar de que eles podiam tudo, eles seriam pessoas muito bem colocadas socialmente, que ia ter um processo econômico, né, uma vida econômica extremamente satisfatória, ou seja, era o significado da totalidade. Então, essas pessoas se destacavam, né, justamente porque cognitivamente eles eram adequados para o meio social que realmente os colocava. Porém, o que não foi levado em consideração na época era que a performance emocional da criatura. Nós sabemos que à medida que o ser humano veio se desenvolvendo, ele, além de desenvolver cognitivamente, ele também desenvolve-se moralmente e emocionalmente, através das experiências, através das situações e também através das relações interpessoais. E, consequentemente, quando nós vamos vendo isso ao longo da escala evolutiva, desde a pré-história até o momento atual, nós vamos ver que a criatura, além de possuir um conhecimento cognitivo adequado, ela também tenta estabelecer-se emocionalmente dentro do seu conteúdo social. E, em 1990, esse termo inteligência emocional, ele surgiu com dois pesquisadores, o Peter Salovey e o John Mayer, né? Porém, esse livro, Inteligência Emocional, ou seja, o conteúdo da inteligência emocional foi transformado em um livro de Daniel Goleman, nos anos de 1995. E isso realmente foi um boom na época, né? Então, o que era apenas compartimentado pelo coeficiente de inteligência, isso foi, então, ampliado, não só o quesito cognição, aprendizado, intelectualidade, mas passou-se a observar também a criatura como um ser repleto de emoções, né? E essas emoções dos vários matizes possíveis, né? Porque na realidade, como doutrina espírita, nós sabemos que o ser, à medida que ele vai evoluindo como ser espiritual, ele vai trazendo em si capacidades, potencialidades para desenvolver os sentimentos, né? Então, inclusive Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar dessa trajetória, né? Da questão do princípio inteligente, dos instintos, até chegar nos sentimentos, passando então pelas emoções. E quando nós visualizamos o ser
dentro das emoções, nós vamos ver que a inteligência emocional, que é esse cérebro emocional, é a capacidade de identificar e lidar com emoções e sentimentos dentro de si e também nas relações para com os outros. Então, agora passa também a ser observado o comportamento do indivíduo, o comportamento de um conjunto de indivíduos, o comportamento social, né? Com relação a isso, a psicologia, ela fez um importante papel nisso daí, porque este conceito da inteligência emocional, ela passa a fazer parte, então, de um perfil psicológico inerente a cada uma das pessoas. Então, cada pessoa tem o seu perfil emocional, seja ele às vezes muito instintivo, seja ele um pouco mais ponderado, seja ele um pouco mais exaltado, ou seja ele vinculado a emoções não tão dignas. E, consequentemente, essas criaturas vão atuando no seu meio social e interferindo no seu modo de relação com os demais. E com isso, para que nós possamos equilibrar essa eclosão das emoções, seja para menos ou seja para mais, nós precisamos atingir um ponto de equilíbrio. Por quê? Nem tanto você pode disponibilizar de um ser apático, emocionalmente apático, nem tanto você pode contar com um ser que é o seu oposto, aquele ser que é extremamente agitado emocionalmente. Então, tudo tende para um equilíbrio. E o processo encarnatório, como Joana vai falando neste capítulo, nos suscita a ter esse comportamento mais equilibrado, né? E isso, inclusive, reflete na sociedade, porque quando nós estamos falando em sociedade, é necessário que nós tenhamos um desenvolvimento de habilidades comportamentais para vivermos bem socialmente. Ninguém vive sozinho. O ser humano é um ser humano, ele é um indivíduo gregário, ou seja, ele forma blocos sociais na sua convivência, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, seja num ambiente escolar. Então, a gente vai observando que acaba tendo uma homogeneização de padrões comportamentais sociais, mas tendo picos de acordo com aquele indivíduo que está sendo analisado. Porque os seres, apesar de sermos da mesma espécie humana, nós não somos iguais. Principalmente quando nós pensamos nas características espirituais e, enquanto encarnados, nas características individuais do ser. E isso faz com que isso pode ser desenvolvido, isso pode ser trabalhado, isso pode ser arquitetado emocionalmente, juntamente com aqueles que formam o mesmo perfil familiar ou o mesmo bloco social, para que haja um equilíbrio na sociedade. Toda vez que a gente vê no noticiário coisas que fogem do padrão, hoje essas coisas muitas vezes nos chocam, né? Mas antigamente não. Antigamente, tratar-se de algumas situações que fossem situações extremamente esdrúxulas, nós, muitas vezes, nós nos sentiríamos dentro daquela experiência e vivenciando aquilo. Um exemplo disso, os circos romanos, né? Aquilo era uma plateia, era um palco, era um acontecimento social. Hoje a gente fica extremamente impressionado quando a gente vê coisas que fogem de um padrão dito social, de um padrão de experiências sociais. Então, quando a gente foge desse padrão, isso realmente nos choca. Mas no passado, não. No passado fazia parte da nossa vida comum. E, consequentemente, tudo isso tem uma prioridade. Prioridade do quê? Uma prioridade de você viver integralmente dentro da sociedade. E para isso,
dentro do perfil do cérebro emocional, nós vamos ver que isso pode ser trabalhado principalmente quando nós passamos a nos conhecer. Então, algumas características vinculadas a este cérebro emocional ou essa inteligência emocional. Primeiro, autoconsciência. Quando você consegue observar em si o seu perfil psíquico, as suas condutas, as suas tomadas de decisão, os seus valores, o meio como que você lida com as suas emoções, se elas são emoções que são bem trabalhadas por você ou que precisam ser melhores trabalhadas. Então, quando você tem a noção, a consciência de quem é o ser espiritual que está vivenciando aquilo, nós conseguimos nos adequar a um convívio social condigno. Isso é uma característica da inteligência emocional, do cérebro emocional, é você poder fazer um reconhecimento de si. Uma segunda característica que nós podemos observar em quem já transita nesse quesito do cérebro emocional é quando você tem a questão da automotivação. É quando você olha para si, vê que não está bem, aqueles comportamentos não são adequados e você se motiva a reformulá-los. Você se motiva a modificá-los para o seu bem próprio, como para o bem também daqueles que vivem socialmente com você, no ambiente de trabalho, no ambiente domiciliar. E isso faz com que você observe as suas emoções, o quanto que ela impacta em você e enquanto que ela impacta no outro. Isso é uma característica importante chamada de reconhecimento das emoções em si e em outras pessoas. Quando você consegue vivenciar isso de uma forma tão adequada que faz com que você veja os seus limites, até onde você pode ir ou até onde você pode começar a sair daquele sistema de quando você está muito cônscio daquilo, né? A sua zona de conforto, isso faz com que você tenha a possibilidade de sair dessa zona de conforto individual em direção a um trabalho interno e a um trabalho juntamente com os outros que te cercam, através do respeito às emoções sua e às emoções alheias. E quando você consegue fazer isso, você tem uma outra característica dentro do quesito do cérebro emocional ou da inteligência emocional. É quando você tem esse controle das emoções. Então, em determinadas situações que você está de frente, nesses reveses da vida, você consegue, em momentos muito graves, você ter um equilíbrio de reagir àquele momento e não fazer tudo na intempestividade. Então, quando você tem esse conhecimento de si, você tem a automotivação para você mudar. Quando você respeita a emoção alheia e conhece-se a si mesmo, você consegue controlar, muitas vezes, emocionalmente, em determinadas situações que anteriormente, só com controle cognitivo, você não teria. Você agiria intempestivamente. Aqui não. Você consegue agir mais adequadamente e mais cônscio das suas responsabilidades. E com isso, uma quinta característica, que são os relacionamentos interpessoais, eles ficam melhores. Você consegue conviver bem, você respeita a opinião do outro, você deixa de julgar, ou quando você julga, você se coloca muitas vezes no lugar, ou você pensa que, meu Deus, será que no lugar do outro eu não teria tomado uma atitude muito pior do que ele tomou? Então, você consegue ter uma empatia, você consegue se colocar no lugar do outro e as suas relações interpessoais, elas vão melhorando gradativamente. Finalizando dentro desse processo, 2 quesitos básicos, a questão da empatia e da resiliência. Ou seja, quando você coloca
você no lugar do outro, quando você vê que o outro sofre, mas que você pode ajudar dentro da sua limitação até onde ele permite, você consegue ser empático. Você estende uma mão, você estende uma palavra, ou você estende apenas a sua escuta. Quantos de nós, muitas vezes, não estamos precisando de escutar alguém, ou melhor, falar com alguém que apenas nos escute, sem dar palpite, sem dar conselho, apenas escute. Os nossos irmãos que muitas vezes por transtornos mentais ou transtornos de ansiedade ou quadros depressivos graves, que estão caminhando muitas vezes com uma ideação suicida, o que eles precisam é ser escutados. É claro que precisa de um olhar médico, um olhar psicológico, mas eles precisam do mecanismo da escuta ativa. Você deixar a criatura extravasar tudo aquilo que realmente ele tem ali dentro, aquele vulcão de dificuldades internas, para que ele possa refletir melhor. É o que a gente chama de fazer a sua catarse. E, consequentemente, quando você promove esse estímulo da empatia para com o outro e para consigo mesmo, você consegue ser mais resiliente, você consegue se adaptar melhor às situações extremas de dificuldades, sejam elas dificuldades físicas ou dificuldades psíquicas, porque como sabemos, meus amigos, e aí a doutrina espírita nos esclarece de uma maneira extremamente adequada, que tudo é passageiro e momentâneo. Mesmo nas dificuldades mais difíceis, tudo resulta em aprendizado. Quando nós observamos essa questão do cérebro emocional agora, juntamente com o cérebro intelectual, associando o conhecimento com o sentimento, nós vamos ter o que Emmanuel chama de das asas da sabedoria e as asas do amor. E este é o convite que a própria Joana nos faz deste equilíbrio, desse autoconhecimento, desta maneira adequada de vivenciar e experienciar esta vida de relação. E daí, além desse cérebro espiritual, esse cérebro cognitivo, com esse cérebro emocional, a Joana vai nos falar acerca da inteligência interpessoal, que é você conter e educar as suas emoções no relacionamento com o outro, estimulando a empatia recíproca e, consequentemente, promovendo as questões desta resiliência em que você vai poder colocar em prática no seu dia a dia. E aí, se vocês me permitem, ela vai falando a respeito dessa questão da inteligência interpessoal, que se responsabiliza pelo relacionamento social, pela observação e acompanhamento das ocorrências, pela capacidade de poder discernir, respondendo de forma consciente aos variados estados espirituais, aos diferentes temperamentos com os quais se deve lidar, aos cuidados que devem ser direcionados no trato com as demais pessoas, que extrapolam a robotização intelectual. Essa inteligência interpessoal é o que o Emmanuel chama de asas da sabedoria e do amor. É quando você tem todo esse perfil cognitivo já adequado, mas que associado com os sentimentos, principalmente com as características empáticas e um processo de resiliência, você consegue passar por qualquer tumulto individual ou social da melhor maneira possível, porque você está levando o seu coração, a sua visão, respeitando a visão do outro. E o que é isso? Nada mais do que o processo evolutivo sequenciado.
Quando nós vamos vendo lá na escala espírita, em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver que os perfis de espíritos existentes só nos dá uma chance, a gente querendo ou não, só nos dá uma chance de avaliarmos o nosso mecanismo evolutivo, que é a questão de sermos espíritos felizes. Nós estamos fadados a isso, querendo ou não. Então, quando nós pensamos nessa inteligência interpessoal, como Joana coloca, é exatamente que nós possamos colocar dentro da nossa vida de relação este processo de estender a mão e o coração, juntamente com a mão da sabedoria. Ou seja, eu consigo então interpretar de uma maneira adequada determinado problema, mas eu me coloco receptiva para resolver aquilo dentro do meu limite, respeitando as minhas emoções, os meus sentimentos, respeitando o outro e, consequentemente, estabelecendo as relações empáticas e de resiliência para comigo e para com o próximo. Então, vocês veem, meus amigos, que não é uma coisa simples, a gente tem que sempre pensar de uma maneira extremamente conjunta, porque isso faz parte de um processo evolutivo. Quando nós olhamos lá atrás, no ser pré-histórico, onde ele tinha que utilizar-se das características egoísticas do ser para conseguir sobreviver num meio extremamente rude, hoje nós olhamos para agora e para frente, visualizando que o sentimento do egoísmo e do orgulho, ele precisa inicialmente ser atenuado e desaparecer em nós, para que a lei de amor possa ser a lei de amor preponderante na sociedade. Então depende de nós. Por isso que Joana foca tanto na questão do autodescobrimento, do autoconhecimento, da autorreparação, da tomada de consciência plena e, consequentemente, o aprendizado pleno através das experiências que podem vir por pessoas ou podem vir por situações. Então, daí que a gente realmente fica atento a essas pontuações para que, a partir de hoje, a gente se equivoque menos, né? Que a gente precisa, não é acertar mais, a gente precisa errar menos. E para errar menos, nós precisamos dessa tomada de consciência individual. Acho que era isso, Ângela, que a gente tinha para conversar um pouquinho com os amigos, né? Para a gente poder debater um pouquinho agora, né? É verdade. Nossa, estou aqui pensando, nossa, como evoluir é difícil. Não é Mas a gente fácil, já deu não. um grande avanço, né, Márcia? Eu acho, Ângela, se a gente olhar os bilhões de anos para trás, ó, como a gente já melhorou, né, não? Ah, e eu E isso lembrando, independe, né, Ângela, de condição social, de condição econômica, de país desenvolvido, de país subdesenvolvido. Então, assim, a gente tem que pensar no ser espiritual, né? Essas questões externas, elas ajudam, mas elas não são o necessário exclusivo, né? é verdade. Que a gente vê que tem muitas pessoas que já adquiriram uma capacidade intelectual muito grande, mas ainda deixa o emocional a desejar, né? Não trabalha nesse lado que é tão importante para o nosso crescimento, né, Márcia? Exatamente, Ângela, é muito importante, porque é só com ele que você consegue realmente atingir outros níveis na sua jornada evolutiva, né? Não adianta, nós não vamos pelo conhecimento, nós vamos pelo sentimento. O conhecimento, ele ajuda, ele dá aquela sustentação, né? Mas quem impulsiona é o sentimento. É verdade. E isso teria a ver com a evolução do espírito, que Com ainda certeza. não amadureceu psicologicamente, Márcia? Com certeza, Ângela. E a gente vê isso muito, né, quando você abre
os noticiários, né? Quando você abre os noticiários, aí que você tem certeza disso tudo, porque muitas vezes as pessoas estão focadas ainda lá naquela contingente cognitivo, aquele cérebro cognitivo, como a Joana coloca, né? Então, quando a gente pensa só nisso, a gente tem limitações, a gente vai até determinado momento. A partir do momento que você melhora psicologicamente, começa a visualizar a vida de uma maneira, de uma perspectiva mais ampla, na perspectiva do ser imortal, você consegue realmente andar um pouquinho mais. Porque aí você deixa de pensar apenas em si e consegue pensar na coletividade, né, Ângela? E é isso que é importante, né? O coletivo, né? Porque aí você sai de você, você exercita o amor. Porque a gente fala do amor, fala que a gente tem que fazer a caridade, que a gente tem que ter empatia, mas se a gente não puser em prática, se a gente não no nosso dia a dia não fizer esse exercício, ele fica só na teoria, né? Com certeza, e é por isso que a grande maioria da população ainda desconhece o evangelho. O evangelho, ele é uma regra de conduta que, na realidade, faz com que a criatura desperte. Mas é porque, Ângela, a gente ainda lê o evangelho apenas com conhecimento cognitivo. A gente fala muitas vezes de amor da boca para fora. A gente fala de experiências de resiliência da boca para fora. Mas muitas vezes, quando você é convocado a demonstrar isso, você não pratica, né? Não é da sua realidade. Como é que você vai praticar uma coisa sem você vivenciá-la? Não tem como. É verdade. E essa sua fala me lembra a conversa de Jesus com aquele fariseu que pergunta para Jesus o que ele precisava para ele conquistar o reino dos céus, não é? E Jesus diz: o que leis? O que entendeis? Porque às vezes a gente lê, mas o entendimento é outro, né? Eu achei aquilo tão profundo, eu falei, só Jesus mesmo, né? E na realidade ele nos dá, né, Ângela, o substrato para você fazer essa caminhada, né? A gente Sim. é que ainda é muito, a gente ainda é muita gente, né? A gente não pensa muito no outro. Nós não estamos habituados a pensar no outro. Nós estamos ainda muito assim destinados a pensar no que é bom para mim, no que é bom para minha família, né? É, Quando a gente expande isso, aí você vê não só muitos anônimos, mas esses expoentes que a gente sempre fala, né? Eles, sim, eles pensam no outro, né? Então, sim. o próprio Chico Xavier, o Divaldo, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, esses que a gente sempre fala, eles É, pensam no outro, a família deles é a família humanidade, não é a família individual. Mas a família individual, ela é importante para você treinar o sentimento do amor. exato. Que ainda está bem latente lá, né? É como no reino animal, né? O leão que está ali amando, protegendo seu filhotinho, já é um treino para quando se adentrar na vida hominal, ele já trazer ali esse amor, né? Apesar de ser um amor ainda meu, né? Instintivo, é meu, é. Mas já é o treino, né? Que incrível, né? Exatamente. E você vê, né, Ângela? A gente trabalha com famílias, a cada 20 minutos é uma família diferente, né? 20 minutos, meia hora é uma família diferente. Como ainda as pessoas nem se atentaram para essa possibilidade da relação empática dentro de casa, né? Sim, Imagina na sociedade. é verdade, é verdade. Ainda tem uma grande caminhada. Mas, Márcia, com é, esses espíritos que estão chegando e migrando em massa no nosso planeta, que já desenvolveram esse amor, que já está vendo a família como um ser coletivo, não só como um ser, a Terra vai mudar muito rápido, não? Ah, eu ainda acho que demora um pouco, viu, Ângela?
Porque, assim, esses ainda são assim, ó, você pode contar nos dedos. Eles ainda, mesmo que sendo em massa, não é uma massa que modifica, né? Então, acho assim, que na realidade eles vêm como aquele, como se diz, aquele exemplo que vai arrastando a gente, né? Então, esses ainda, mas eu ainda acho que demora um pouquinho, viu? Como diz aqui, ainda demora um bocadinho. Um bocadinho. Eu vejo aqueles vídeos daqueles menininhos, não conseguem nem falar português direito, e reza prece de Caritas inteirinha. Eu vi esse Fala de vídeo. Deus, eu falo, meu Deus, quando esse menino tiver com 12, 13, 14 anos, o que ele não estará fazendo, né? O que ele não estará... Isso, né, Ângela, vai persistir se ele não for uma criatura distraída, né? Sim, Porque é assim, as possível. distrações do mundo é justamente para tirar o foco, né? Sim, pode falar. Então, quando a gente tira o foco, muitas vezes essas pessoas falham nas suas provas, né? Então, Sim, você tira o foco. Agora, quando elas são imbuídas realmente daquele bem, né? Daquele bem viver em função de si, em função do outro, quando eles não saem do foco, eles seguem, né? E aí eles é. acabam sendo aquelas criaturas que a gente acaba observando e achando interessante a vida deles e começam a prestar atenção. Mas aí Sim, eles vão melhorando, vão ampliando esse autoconhecimento e vão deixando os rastros. E a gente vai atrás, né? Porque a gente tem sim. que copiar, a gente tem que copiar e aprender o que é bom, né, Ângela? É verdade, é verdade. Serão exemplos, né? Serão Exato. exemplos para nós. Então, eu acho, eu não sei se a gente tem alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Ah, aqui é Cristina. Ah, que linda. É, ela mora no México, a Cristina. Ai, que linda. É uma fofa. Aqui é Cristina, nós temos a nossa querida Zezé. Boa noite, Zezé. Essa é lindinha. Essa eu conheci pessoalmente. Aqui a Silvia, Cília, que bom, que linda também. a nossa querida Dani. Então, Dani. mas Márcia, muito obrigada pela sua exposição maravilhosa. Realmente esse tema, realmente a gente tem que realmente fazer esse autoconhecimento, né? Porque se a gente não fizer esse esforço, a gente não sai do lugar. Aí é mais uma reencarnação que a gente passa na consciência de sono, né? Então, Isso, aí chega lá e fala assim, meu Deus, o que que eu fiz que não aproveitei a oportunidade, né, Ângela? e é bem isso que a gente ouve nas reuniões mediúnicas, né? Quanta Exato, oportunidade desperdiçada, quanto tempo perdido. Então, verdade. a gente tem que realmente trazer isso para as nossas vidas, né? Então, a gente vai pedir para você fazer a nossa prece de encerramento, por favor, Márcia. Sim, claro, com prazer, Ângela. Obrigada. Então, meus amigos, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos, uma noite de estudos, dentro das nossas possibilidades enquanto espíritos imperfeitos, mas com a potencialidade do aprendizado. Que Jesus possa envolver a todos nós, os nossos lares, os lares de de todo o nosso planeta Terra, da nossa família chamada humanidade. Mas pedimos, Senhor, em especial, por todos aqueles que estão passando por dificuldades psíquicas, físicas, no momento atual que o nosso planeta passa, nos dois planos da vida. E também te pedimos, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, não sabem da vossa existência ou rebelam-se contra ela, vivendo na ignorância, na dificuldade interior, que eles possam também serem abraçados, amparados pela vossa mente amorosa, Senhor Jesus.
para que todos nós um dia possamos nos congraçar enquanto família. Muito obrigada, Senhor, por tudo e que possamos em breve nos encontrarmos novamente para mais uma tarde e uma noite de estudos. Que assim seja, Senhor. Muito bom, com certeza a gente ficou o saborzinho do quero mais. Assim que Estamos sempre à seja. disposição, viu, Ângela? É só a gente marcar. Tá bom, querida. Muito obrigada, viu, Márcia? Então, Obrigada, desejo Ângela. a todos uma boa semana. Vamos pensar, refletir bem na, na reflexão que a Márcia nos trouxe hoje, que é de extrema importância. Realmente a gente tem que prestar mais atenção no nosso emocional, né? Porque senão a gente não avança, né? Então Não fica avança. o convite. Não é, Márcia? Você gostaria Isso de mesmo. deixar alguma mensagem? Então, a mensagem é que a gente possa realmente, sempre que possível, nas menores oportunidades que a gente tem, né? Que o dia é repleto de oportunidades pequenas, grandes, que a gente possa realmente pensar nesse conteúdo, né? Do autodescobrimento, o quanto ele é importante, né, Ângela? O quanto que ele faz parte do nosso progresso individual, mas principalmente ele vai ser a nossa segurança no futuro para passos maiores que a gente possa dar. Acho que a reflexão final, acho que seria essa. Obrigada. Isso mesmo. Então, boa noite a todos. Fique com Deus e obrigada, Márcia, mais uma vez. Obrigada, Ângela. Um abraço a todos.